Em uma rua silenciosa, um homem rico entrou em uma pequena loja para fugir da chuva. Atrás do balcão, uma mulher simples escondia segredos maiores que ele podia imaginar. O que começou com uma xícara de café virou uma paixão que desafiaria o passado. Na lua de mel, uma confissão mudaria tudo para sempre. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O ronco suave do motor do Bentley de Ricardo Almeida era a trilha sonora, habitual de suas manhãs, um prelúdio para mais um dia de reuniões infindáveis e decisões que moviam fortunas. Acostumado ao asfalto impecável de avenidas largas e ao brilho metálico dos arranha-céus, ele se viu naquela tarde de quinta-feira encurralado por uma chuva torrencial que desabava sobre São Paulo. Não era uma garoa qualquer. Era o tipo de aguaceiro que transformava ruas em rios e obrigava até os mais apressados a buscar abrigo. E foi assim que, desviando de um alagamento inesperado em uma viela esquecida, ele se viu obrigado a parar seu carro de luxo diante de uma fachada despretensiosa. O letreiro, quase apagado pelo tempo e pela umidade, anunciava Livraria Aurora. Entre prédios antigos e fachadas descascadas, a pequena loja parecia um respiro, um portal para outro tempo. Ricardo, que mal se lembrava da última vez que pisara em um lugar que não fosse um aeroporto, um escritório de alto padrão ou um restaurante estrelado, hesitou por um segundo, mas a chuva, implacável, o empurrou para dentro. O sino sobre a porta tilintou, anunciando sua entrada. O ar ali dentro era uma mistura inebriante de café fresco e páginas envelhecidas, um aroma que ele não reconhecia, mas que o envolveu de imediato. Atrás de um balcão de madeira escura, uma mulher lia um livro de capa puída. Seus cabelos, castanhos, estavam presos em um coque frouxo, e a luz fraca do ambiente realçava a serenidade de seu olhar, que se ergueu ao som do sino. Ela não sorriu, não fez qualquer movimento de surpresa ou reconhecimento. Apenas o observou, com uma calma que desarmou a armadura de Ricardo. "Posso ajudar?" A voz dela era baixa, quase um sussurro, e suas mãos, marcadas por um trabalho que ele só podia imaginar, pousaram sobre o balcão. Não havia bajulação, nem o brilho de interesse que ele estava acostumado a ver nos olhos das pessoas ao seu redor. Para ela, ele era apenas mais um cliente buscando refúgio da tempestade, e aquele descaso, aquela falta de reverência, despertou nele uma curiosidade nova, um desejo que dinheiro algum poderia comprar. Ele pigarreou, sentindo-se estranhamente sem jeito. "Apenas me procurando um abrigo da chuva", ele respondeu quase gaguejando. Ela assentiu, sem desviar o olhar, e voltou a atenção para o livro. Ricardo sentiu um incômodo familiar, mas ao mesmo tempo uma estranha atração por aquela indiferença. Ele, que tinha o mundo aos seus pés, era ali, naquele pequeno universo de livros, apenas um estranho. Nos dias que se seguiram, a chuva deu uma trégua, mas Ricardo não. Ele voltou. Primeiro com a desculpa de procurar um volume raro para sua biblioteca particular, uma estante que, para ser sincero, ele mal conhecia. Depois com a justificativa de um café, o mesmo café forte e aromático que ela servia em xícaras de porcelana simples. A cada visita, ele tentava arrancar um pouco mais dela. Descobriu que o nome dela era Helena, que ela tinha um gosto peculiar por poesia e uma paixão por histórias que iam muito além das capas que ela vendia. Helena, por sua vez, mantinha uma barreira quase invisível. Respondia com frases curtas, um sorriso contido que mal chegava aos olhos. Era como se temesse prolongar qualquer laço, qualquer conexão que pudesse se formar. Ricardo, no entanto, era persistente. Ele falava sobre seus dias, sobre a complexidade do mundo dos negócios, sobre a solidão que, ironicamente, vinha com o poder. Ela ouvia, às vezes com um aceno de cabeça, outras com um olhar distante, como se sua mente estivesse em algum lugar muito longe dali. Quanto mais ele se aproximava, mais sentia que algo escapava entre seus dedos. Havia uma sombra em Helena, uma ausência de passado que a envolvia como um véu. Sua vida parecia costurada por silêncios, por lacunas que ele não conseguia preencher. Ele, que tinha tudo,
Mansões, jatos particulares, contas bancárias que desafiavam a imaginação. Sentia-se estranhamente pobre sempre que se afastava daquele lugar com cheiro de café e páginas amareladas. Aquele sentimento de vazio era novo, perturbador e, ao mesmo tempo, irresistível. Ele queria desvendar o mistério de Helena, não por capricho, mas por uma necessidade que nunca antes havia experimentado. A livraria Aurora, antes um mero refúgio da chuva, havia se tornado o centro de seu universo, e Helena, a estrela mais distante e fascinante. As semanas se estenderam e Ricardo Almeida transformou a livraria Aurora em seu segundo escritório. Não que ele trabalhasse ali, ele observava. Cada livro que comprava era uma desculpa, cada xícara de café, um pretexto para prolongar a estadia. Ele falava, contava histórias de um mundo que Helena parecia ignorar, mas que de alguma forma a fascinava. Ela, por sua vez, continuava um enigma. Seus olhos, antes apenas serenos, agora revelavam lampejos de uma inteligência afiada, de uma sensibilidade que ele não esperava. Mas a barreira permanecia, sólida e quase intransponível. Ele tentou de tudo. Presentes discretos, um volume raro de poesia, que ele sabia que ela amaria, um buquê de flores simples mas elegantes. Ela aceitava com um aceno, um obrigada sussurrado, e guardava o presente em algum canto da loja, sem alarde, sem a efusão que ele estava acostumado. A cada avanço ele sentia um recuo. A cada sorriso que arrancava, percebia a sombra que se adensava em seus olhos. Havia um passado ali, uma história não contada que a mantinha presa, distante. E Ricardo, com toda a sua fortuna e influência, sentia-se impotente diante daquele muro de silêncio. Uma tarde, a chuva voltou a cair com a mesma fúria do dia em que se conheceram. A livraria estava vazia, e o som da água batendo na marquise criava uma atmosfera íntima. Ricardo, que já havia terminado seu café e esgotado as desculpas para permanecer, observou Helena fechar a loja. Posso acompanhá-la? Ele perguntou, a voz mais hesitante do que gostaria. Helena o olhou, e pela primeira vez a hesitação não estava apenas nela, mas também em seus olhos. Ela ponderou por um instante, e então, para a surpresa dele, assentiu. Apenas até a esquina, ela disse, a voz quase inaudível. Caminhar ao lado dela pelas ruas molhadas daquele bairro antigo foi uma experiência estranha. Pareciam dois estranhos, cada um em seu próprio mundo, mas conectados por uma corrente invisível. O guarda-chuva de Ricardo mal cobria os dois, e os ombros se roçavam a cada passo. O silêncio inicial foi quebrado por ele, que começou a falar sobre a arquitetura dos prédios, sobre a história daquele pedaço da cidade. Helena, para sua surpresa, riu de um comentário, um riso leve e melodioso que fez o coração de Ricardo acelerar. A esquina se transformou em um café aconchegante, com mesas de canto e luzes baixas. Entre goles de bebida quente e conversas sussurradas, eles começaram a desvendar um ao outro. Ele confessou seus medos, o peso da responsabilidade, a solidão do topo, a busca por algo que o dinheiro não podia comprar. Ela, com mais cautela, revelou pequenos detalhes de seu dia a dia, sua paixão por livros que a transportavam para outros mundos, a simplicidade de sua rotina. Gargalharam de coisas simples, de um cliente excêntrico da livraria, de um tropeço de Ricardo na calçada molhada. Os toques eram quase acidentais, uma mão que se roçava na mesa, um esbarrão leve ao pegar o açucareiro. Mas cada toque era um choque, uma faísca que acendia algo novo entre eles. A noite avançou, e a chuva finalmente parou. As ruas brilhavam sob a luz dos postes, e o ar estava fresco, lavado. Ao se despedirem, sob uma marquise antiga, a mesma que os abrigara da chuva no primeiro dia, Ricardo a olhou nos olhos. Não havia mais a barreira, apenas uma vulnerabilidade que o convidava a ir além. Ele inclinou-se devagar e a beijou. Foi um beijo terno, hesitante no início, mas que logo se aprofundou, carregado de tudo o que as palavras não conseguiam expressar. As luzes da rua piscavam ao redor, criando um cenário quase cinematográfico. E ali, naquele instante, com os lábios de Helena nos seus,
Ricardo soube que nada mais seria igual. Aquele beijo não era apenas o início de um romance. Era o começo de uma vida que ele jamais poderia ter planejado. Ele havia encontrado seu porto, seu refúgio, e a mulher que o faria questionar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sobre o amor. O beijo sob a marquise antiga foi o ponto de virada. Dali em diante, a relação de Ricardo e Helena floresceu, mas não da maneira que ele, acostumado ao ritmo frenético de sua vida, esperava. Ricardo ofereceu o luxo que conhecia: viagens para destinos exóticos, presentes caros que ele imaginava que qualquer mulher desejaria, jantares em restaurantes escondidos atrás de fachadas de vidro, onde a privacidade era tão valiosa quanto a gastronomia. Ele queria compartilhar seu mundo, mostrar a ela a grandiosidade da vida que levava. Mas Helena recusava quase tudo. Com uma gentileza firme, ela declinava os convites para jantares suntuosos, preferindo uma pizza em casa ou um sanduíche em um bar de esquina. Os presentes caros eram aceitos com um sorriso, mas logo guardados, sem a ostentação que ele via em outras mulheres. Ela preferia ficar sentada com ele em um banco de praça, observando o movimento das pessoas, lendo trechos de histórias que jamais terminavam, ou simplesmente em silêncio, sentindo a brisa. A simplicidade dela era um contraponto fascinante à complexidade de sua própria existência. Ela o ensinou a ver beleza nas pequenas coisas, a desacelerar, a respirar. A cada dia, a conexão entre eles se aprofundava. Ricardo sentia-se mais leve, mais autêntico ao lado dela. No entanto, a inocência, sombra de seu passado, continuava a pairar. Quando ele, com a delicadeza que aprendeu a ter com ela, perguntava sobre sua família, sua infância, sua vida antes da livraria, encontrava muros erguidos com tanto cuidado que cada pergunta era uma batida que feria. Os olhos de Helena se fechavam, sua postura se enrijecia e o silêncio se tornava pesado. Ela não mentia, mas também não revelava. Apenas desviava, mudava de assunto, ou em momentos de maior vulnerabilidade, pedia para não falar sobre aquilo. Ricardo, que sempre foi um homem de respostas rápidas e soluções imediatas, sentiu-se frustrado, mas também desafiado. Ele prometeu esperar. Prometeu nunca exigir mais do que ela pudesse oferecer. Acreditava que o amor e a paciência seriam capazes de derrubar qualquer barreira. Ele a amava com uma intensidade que nunca imaginou ser possível, e a ideia de perdê-la, por causa de um passado desconhecido, era insuportável. A decisão de selar aquela união surgiu naturalmente, quase sem palavras. Não houve um pedido formal, de casamento com joias e ajoelhamentos. Houve um olhar, um toque de mãos, a certeza mútua de que não poderiam mais viver um sem o outro. Para o casamento, Helena pediu algo simples, íntimo. Longe dos holofotes e da grandiosidade que Ricardo poderia oferecer, escolheram um casarão isolado, rodeado por parreirais que se estendiam até onde a vista alcançava. Era um lugar de paz, de beleza rústica, que parecia sussurrar segredos, antigos. A cerimônia foi pequena. Nenhum convidado famoso, nenhum fotógrafo para registrar cada momento. Apenas um juiz de paz, algumas poucas testemunhas, amigos próximos de Ricardo que haviam se tornado cúmplices de sua nova paixão, e uma senhora idosa, vizinha da livraria, que Helena considerava uma avó. As promessas foram trocadas em voz baixa, sob o sol tímido que se esgueirava entre as nuvens. As mãos de ambos tremiam mais de medo do que de frio. Para Ricardo, aquilo era tudo. Aquele casamento simples, despojado de qualquer pompa, representava a pureza e a verdade que ele tanto buscava. Ele finalmente tinha Helena, sua Helena, ao seu lado, para sempre. Mas para ela, era o começo de um terror silencioso. Enquanto Ricardo via um final feliz, Helena sentia o peso de um segredo que se tornava cada vez mais difícil de carregar. A alegria em seu rosto era real, mas por trás dela, uma ansiedade crescente apertava seu peito. Aquele passo, o mais importante de sua vida, a aproximava perigosamente de um passado que ela havia lutado tanto para enterrar. Na primeira noite da lua de mel, em um quarto de paredes claras e janelas abertas para o vinhedo, a verdade que Helena tanto guardava
veio à tona. A luz da lua banhava o quarto, e o cheiro de uvas maduras entrava pela janela. Ela estava nos braços de Ricardo, sentindo-se segura, amada, mas também terrivelmente exposta. Com a voz embargada, ela confessou: Eu nunca fui de ninguém. Ricardo, nunca tive coragem de entregar meu corpo e meus segredos a outra pessoa. Ricardo, que conheceu festas sem fim e companhias vazias, sentiu-se parte de algo puro pela primeira vez. Não havia decepção em seu olhar, apenas uma ternura avassaladora. Ele abraçou o medo dela, jurou ser paciente, que esperaria o tempo que fosse necessário. Aquela revelação, para ele, não era um obstáculo, mas uma prova da profundidade do amor dela, da confiança que ela depositava nele. O que parecia um final feliz, o ápice de um romance, era na verdade apenas a porta de um labirinto, um caminho tortuoso que os levaria a segredos muito mais profundos e perigosos do que qualquer um deles poderia imaginar. Os dias que se seguiram à confissão de Helena foram preenchidos por uma doçura e uma paciência que Ricardo nunca soubera que possuía. Longe da agitação da cidade, no casarão cercado por parreirais, ele se dedicou a ela com uma ternura que desarmava qualquer medo. Não houve pressa, apenas a construção de uma intimidade baseada na confiança e no respeito. Helena, aos poucos, começou a se abrir, não sobre seu passado, mas sobre seus medos e anseios mais profundos. Ricardo era seu porto seguro, o homem que a via por completo, com suas fragilidades e sua força silenciosa. A lua de mel seguiu seu curso em um ritmo tranquilo, pontuado por longas caminhadas entre as videiras, leituras compartilhadas à beira da piscina e conversas que se estendiam pela madrugada. Ricardo sentia-se completo como nunca antes. Ele havia encontrado em Helena não apenas uma esposa, mas uma alma gêmea. Alguém que o desafiava a ser uma versão melhor de si mesmo, despojado de títulos e fortunas. A livraria, a chuva, o beijo sob a marquise, tudo parecia parte de um destino traçado, um caminho que o levara a ela. No entanto, por trás da aparente calma, uma inquietação sutil pairava sobre Helena. Ricardo, atento a cada nuance dela, percebia os momentos de distração, os olhares perdidos no horizonte, a forma como ela, por vezes, se encolhia em si mesma. Ele não pressionava, mas observava, esperando o momento em que ela se sentisse pronta para compartilhar o que a afligia. A promessa de paciência, que fizera a si mesmo, era testada a cada dia, mas seu amor por ela era maior do que qualquer curiosidade. Foi durante um passeio por uma estrada de terra sinuosa que cortava os vinhedos e levava a um pequeno vilarejo próximo que a tranquilidade foi abruptamente quebrada. O sol da manhã, que ameaçava romper as nuvens e aquecer o dia, iluminava a paisagem rural. Helena estava ao volante cantarolando uma melodia antiga que Ricardo não conhecia, quando o celular dela vibrou insistentemente. O toque estranhamente agudo fez com que ela empalidecesse de imediato. A melodia parou e suas mãos apertaram o volante com uma força que fez seus nós dos dedos ficarem brancos. Ricardo a observou, o coração apertado. "Está tudo bem, meu amor?" ele perguntou a voz suave. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na tela do aparelho e uma tensão visível se instalou em seus ombros. Ela atendeu, levando o telefone ao ouvido, mas não disse uma palavra. Apenas ouvia e a cada segundo que passava seu rosto perdia mais cor. Ricardo viu uma lágrima solitária escorrer por sua bochecha. "Helena, o que houve?" Ele insistiu, sua voz carregada de preocupação. Ela desligou a chamada, abruptamente, sem se despedir, e jogou o celular no banco do passageiro como se o aparelho a queimasse. O carro parou no acostamento, e ela apoiou a cabeça no volante, os ombros tremendo. Ricardo a puxou para um abraço, sentindo a fragilidade dela. "Por favor, me diga. Eu estou aqui com você." Ela levantou a cabeça, os olhos marejados, mas com uma determinação que ele nunca vira. Sob o sol que finalmente rompia as nuvens, revelando um azul intenso no céu, Helena sussurrou as palavras que mudariam tudo. "Tem alguém me seguindo, Ricardo, há meses." Ela fez uma pausa, respirando fundo,
como se cada palavra fosse um fardo pesado. Não é um perseguidor qualquer. É alguém ligado a um passado que eu escondi com tanta força que quase esqueci. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sombra, o silêncio, a ausência de passado. Tudo começou a fazer sentido. Quem é? O que eles querem? Ele perguntou, a voz firme, tentando manter a calma por ela. Helena o olhou, e a vulnerabilidade, em seus olhos, foi substituída por um medo profundo. É um laço de sangue, Ricardo. Um laço que pode, a qualquer momento, destruir a nova vida que construímos. Ela não disse mais nada, mas as palavras eram suficientes. Ricardo percebeu que a porta do labirinto havia se aberto de vez, e ele, sem saber, havia sido arrastado para um mundo de segredos, que incluíam dívidas herdadas, um nome trocado e, talvez, uma criança escondida em outro país. A promessa de protegê-la, que ele fizera no altar, agora se tornava uma missão de vida ou morte. A revelação de Helena pairou no ar, densa e assustadora. Ricardo, que sempre teve o controle de todas as situações em sua vida, sentiu-se subitamente desarmado. A imagem da mulher serena e reservada que ele conhecera na livraria desmoronava, dando lugar a uma figura complexa, assombrada por um passado que ele sequer imaginava. A primeira reação foi de choque, mas logo a preocupação e um instinto protetor avassalador tomaram conta. Ele a abraçou novamente com mais força, como se pudesse protegê-la do mundo com seus próprios braços. Vamos para casa, ele disse, a voz firme, mas com uma urgência que ela compreendeu. No caminho de volta ao casarão, o silêncio era diferente, carregado de uma tensão palpável. Ricardo tentava organizar os pensamentos, processar a informação. Um laço de sangue, alguém a seguindo há meses. A fragilidade de Helena, que ele tanto amava, agora se revelava como uma vulnerabilidade perigosa. De volta ao refúgio dos Parreirais, Ricardo assentou no sofá, segurando suas mãos. Helena, você precisa me contar tudo. Não posso te ajudar, se não souber o que estamos enfrentando. Os olhos dela, antes marejados, agora carregavam uma mistura de medo e resignação. Era como se, ao finalmente abrir a porta de seu passado, ela soubesse que não havia mais como fechá-la. Com a voz embargada, Helena começou a narrar fragmentos de uma vida que ela havia tentado apagar. Seu nome, Helena, não era o original. Ela havia fugido de uma família no interior de Minas Gerais, uma família tradicional e poderosa, mas também implacável. Havia dívidas não dela, mas herdadas de um pai que ela mal conheceu, um homem que, segundo ela, tinha se envolvido em negócios escusos antes de desaparecer misteriosamente. Essas dívidas, transformadas em um contrato não pago, eram a justificativa para a perseguição. Eles me encontraram. Eu achei que tinha sumido do mapa. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Minha família nunca aceitou que eu fugisse. Eles querem que eu pague o que meu pai deixou ou que eu volte para cumprir um compromisso. Ela hesitou. E Ricardo sentiu que havia algo mais, algo ainda mais profundo e doloroso. Que tipo de compromisso? Ele perguntou, a voz tensa. Helena desviou o olhar, e a resposta veio quase como um lamento. Um casamento arranjado, para quitar as dívidas e manter a honra da família. Ricardo sentiu um nó na garganta. Casamento arranjado. A ironia era cruel. Ele havia se casado com ela por amor, e ela havia fugido de uma união forçada. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. E a criança? Ricardo perguntou, lembrando-se da frase que lhe veio à mente no carro. Helena empalideceu ainda mais. Eu tive uma filha. Quando era muito jovem, eles a tiraram de mim. Disseram que era para protegê-la, mas eu sei que era para me forçar a voltar. Ela está em outro país com uma tia-avó. Eu não a vejo há anos. As lágrimas que ela tentava conter finalmente rolaram livremente. Ricardo a abraçou, sentindo a dor dela como se fosse sua. Cada resposta gerava uma pergunta maior. Quem era aquela mulher que ele pensou conhecer? Uma fugitiva, uma mãe separada da filha, uma herdeira de dívidas e segredos.
e quem ele mesmo era, se acreditava que podia resolver tudo com cheques e promessas. Seu mundo de certezas, onde o dinheiro abria todas as portas, parecia desabar. Aquela situação não era um negócio a ser fechado, nem um problema a ser terceirizado. Era a vida de Helena, e agora a vida deles. Para protegê-la, Ricardo começou a usar seus contatos e recursos. Acionou advogados especializados em direito internacional, investigadores particulares discretos, especialistas em segurança. Ele queria entender a dimensão da ameaça, descobrir quem estava por trás da perseguição e, acima de tudo, trazer a filha de Helena para perto. Mas quanto mais tentava resolver, mais percebia que o perigo vinha de dentro da própria família dela. Uma teia de intrigas e poder que se estendia por gerações. Havia um contrato não pago, sim, mas também uma herança contestada, uma verdade enterrada junto de alguém que desapareceu numa noite de fuga. A fuga de Helena não foi apenas um ato de rebeldia, mas uma tentativa desesperada de se libertar de um destino cruel. E Ricardo, o milionário acostumado a dominar o mundo, percebia que estava entrando em um jogo muito maior, onde as regras eram desconhecidas e as apostas altíssimas. Ele estava disposto a tudo por Helena, mas a cada passo sentia que estava se afundando em um pântano de segredos que ameaçava engoli-los por completo. A teia de segredos que Helena começou a desvendar se revelava mais intrincada a cada dia. Ricardo, imerso em seu mundo de negócios e poder, nunca havia lidado com algo tão nebuloso e pessoal. Seus advogados, acostumados a fusões bilionárias e litígios corporativos, se viam diante de uma história que parecia saída de um romance gótico. Dívidas familiares, casamentos arranjados, uma criança separada da mãe e um pai desaparecido. A cada nova informação, a surpresa de Ricardo se transformava em uma determinação férrea. Ele protegeria Helena a qualquer custo. A primeira linha de investigação de Ricardo foi o tal contrato não pago. Seus advogados descobriram que não se tratava de uma dívida comum, mas de um acordo de terras e propriedades no interior de Minas Gerais, assinado pelo pai de Helena, que havia desaparecido misteriosamente anos antes. Esse acordo, nunca finalizado, gerava uma pendência financeira colossal, que a família de Helena, os Vasconcelos, uma linhagem antiga e influente na região, exigia que ela quitasse. A ameaça de um casamento arranjado era a forma de coagi-la a retornar e assim limpar o nome da família e assegurar o patrimônio. Enquanto isso, os investigadores particulares contratados por Ricardo mergulhavam no passado de Helena. Descobriram que o nome dela era de fato outro, Ana Clara Vasconcelos. O nome Helena era uma identidade criada para fugir, um disfarce para recomeçar. A livraria, a vida simples, tudo era parte de uma estratégia de anonimato. A cada relatório, Ricardo sentia uma pontada no peito. A mulher que ele amava havia vivido uma existência de medo e privação, enquanto ele desfrutava de uma vida de privilégios. A busca pela filha de Helena, uma menina chamada Sofia, era a prioridade máxima. Os investigadores localizaram a tia-avó em um vilarejo remoto na fronteira entre Portugal e Espanha. Sofia estava bem, sendo criada com carinho, mas Helena sentia a ausência dela como uma ferida aberta. A ideia de trazer Sofia para o Brasil era complexa, exigindo uma batalha legal contra a família Vasconcelos, que detinha a guarda formal da criança, e uma estratégia de segurança para garantir que a menina não fosse usada como moeda de troca. Ricardo e Helena passavam horas conversando, revivendo memórias dolorosas dela. Ela contou sobre a infância sufocada pelas regras da família, sobre a gravidez precoce, resultado de um amor proibido com um jovem de outra cidade, e sobre a dor de ter a filha arrancada de seus braços. A cada confissão, Helena se libertava um pouco mais, e Ricardo a amava ainda mais por sua coragem e resiliência. Ele percebeu que o silêncio dela não era falta de confiança, mas um mecanismo de defesa, uma armadura construída para sobreviver. A tensão, no entanto, era constante.
Mensagens anônimas começaram a chegar ao celular de Helena, com fotos da livraria, da casa deles e até mesmo de Sofia na Europa. Não eram ameaças diretas, mas lembretes sutis de que ela estava sendo vigiada, de que não havia escapatória. Ricardo reforçou a segurança da casa, contratou guarda-costas discretos e instalou um sistema de monitoramento avançado. Ele se sentia como um general em guerra, mas seu campo de batalha era a vida de sua esposa. Em uma noite chuvosa, semelhante àquela em que se conheceram, Helena estava inquieta. Ela não conseguia dormir, atormentada pelos fantasmas do passado. Ricardo a encontrou na sala, olhando pela janela, com os olhos perdidos na escuridão. "Eu não aguento mais, Ricardo", ela sussurrou, a voz embargada. "Eu sinto que estou arrastando você para isso. Talvez eu devesse voltar e resolver tudo." Ricardo a abraçou com força. "Nunca. Nós vamos resolver isso juntos. Não importa o que aconteça, eu não vou te deixar. Você é minha vida agora." Ele sentiu a fragilidade dela, mas também a força que emergia daquela vulnerabilidade. Naquela mesma noite, enquanto Ricardo tentava acalmar Helena, um relatório urgente chegou ao seu tablet. Os investigadores haviam descoberto algo crucial sobre o pai de Helena, o desaparecido. Ele não havia sumido por acaso. Havia indícios de que ele tinha sido forçado a desaparecer e que a dívida era uma fachada para encobrir um esquema muito maior envolvendo lavagem de dinheiro e desvio de terras. E o mais perturbador, havia um nome ligado a esse esquema, um nome que Ricardo conhecia muito bem, um nome que o fez gelar, um de seus próprios sócios mais antigos e confiáveis. A reviravolta era brutal. O perigo não vinha apenas do passado de Helena, mas estava infiltrado em seu próprio presente, em seu círculo mais íntimo. A guerra que Ricardo se preparava para travar não era apenas para proteger sua esposa, mas para desmascarar uma traição que poderia abalar os alicerces de seu império. O nome no relatório piscou na tela do tablet, iluminando o rosto chocado de Ricardo na penumbra do quarto. Arthur Mendes. O choque foi físico, um soco no estômago. Arthur, seu sócio de longa data, o homem que ele considerava um irmão, um pilar em seu império. Aquele que o ajudou a construir cada tijolo de sua fortuna, que esteve ao seu lado em cada batalha corporativa. A ideia de que Arthur pudesse estar envolvido em algo tão sombrio, ligado ao passado doloroso de Helena, era quase inconcebível. Ricardo sentiu o sangue gelar. A traição era um veneno que se espalhava rapidamente, corroendo a confiança em tudo o que ele construíra. Ele se levantou abruptamente, o tablet caindo suavemente no tapete, e caminhou até a janela, olhando para a escuridão dos vinhedos, mas sem realmente vê-los. A raiva borbulhava, misturada à incredulidade. Como ele pôde ser tão cego? Helena, que havia adormecido nos braços dele, despertou com um movimento brusco. "Ricardo, o que houve?" ela perguntou, a voz sonolenta. Ele se virou, o rosto tenso, os olhos escuros. "Descobrimos quem está por trás de parte disso, Helena. É Arthur Mendes." A menção do nome de Arthur, que Helena já conhecia das poucas vezes em que ele viera visitá-los na lua de mel, causou um arrepio nela. Ela se sentou, os olhos arregalados. "Seu sócio? Mas como?" Ricardo explicou, a voz carregada de uma fúria contida. "Os investigadores encontraram ligações entre Arthur e a família Vasconcelos. Não apenas isso, mas há indícios de que ele foi o intermediário no acordo de terras do seu pai e que ele se beneficiou do desaparecimento dele. Parece que a dívida é uma fachada para algo muito maior, e Arthur está no centro." A revelação adicionou uma camada de complexidade e perigo que nenhum deles esperava. O inimigo não era apenas uma família distante no interior, mas alguém que tinha acesso direto à vida de Ricardo, a seus negócios, a seus segredos. A segurança de Helena, e agora a dele próprio, estava comprometida. Nos dias seguintes, Ricardo agiu com uma frieza calculista. Ele não confrontou Arthur diretamente. Em vez disso, começou a mover suas peças no tabuleiro. Acionou uma auditoria interna em todas as empresas do grupo, com foco especial nas transações envolvendo Arthur.
Contratou uma equipe de segurança de elite para proteger Helena 24 horas por dia. E intensificou a busca por Sofia, acelerando o processo legal para trazê-la para o Brasil sob sua guarda. Helena, embora aterrorizada com a nova ameaça, sentiu uma força renovada ao ver a determinação de Ricardo. Ele não estava apenas protegendo-a, ele estava lutando por ela, por um futuro que incluía sua filha. A confiança entre eles se solidificou ainda mais, transformando o medo em uma aliança inquebrável. A vida no casarão se tornou uma fortaleza. Os telefonemas de Arthur, antes frequentes e amigáveis, tornaram-se mais insistentes, com perguntas veladas sobre a ausência de Ricardo dos escritórios. Ricardo mantinha a fachada, alegando a necessidade de um período de descanso com a nova esposa, mas cada conversa era um jogo de xadrez, onde cada palavra era pesada. A auditoria avançava rapidamente, e os primeiros relatórios confirmavam as suspeitas de Ricardo. Havia desvio de fundos, manipulação de documentos e uma série de transações obscuras que ligavam Arthur não apenas ao caso Vasconcelos, mas a outros esquemas de corrupção. A escala da traição era monumental. A tensão atingiu seu ápice quando uma nova mensagem chegou ao celular de Helena, desta vez com uma foto dela e de Ricardo, tirada dentro dos limites da propriedade, e uma frase curta e ameaçadora. O jogo virou. Vocês não estão seguros em lugar nenhum. A mensagem veio de um número desconhecido, mas Ricardo sabia que a fonte era Arthur. Ele havia percebido que estava sendo investigado e estava reagindo. Ricardo percebeu que não podia mais esperar. A discrição havia se esgotado. Era hora de um confronto direto, mas ele precisava de provas irrefutáveis para desmascarar Arthur e, ao mesmo tempo, proteger Helena e Sofia. A batalha legal e pessoal que se anunciava seria a maior de sua vida. Ele não estava apenas lutando para salvar sua esposa de um passado sombrio, mas para desmantelar uma rede de corrupção que ameaçava destruir tudo o que ele construíra. O campo de batalha havia se expandido, e o inimigo estava mais perto do que nunca. A mensagem no celular de Helena, com a foto deles e a ameaça velada, acendeu um alerta vermelho em Ricardo. Arthur não estava apenas reagindo, ele estava agindo, mostrando que tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. A discrição agora era uma ilusão. Ricardo sabia que precisava ser cirúrgico, rápido e implacável. Ele convocou uma reunião de emergência com sua equipe de advogados e investigadores. A estratégia foi traçada com precisão militar. O objetivo era reunir provas inquestionáveis, que não só desmascarassem Arthur, mas que também o ligassem diretamente ao desaparecimento do pai de Helena e ao esquema de lavagem de dinheiro. A auditoria interna foi acelerada, e Ricardo instruiu seus homens a procurarem por qualquer rastro de comunicação entre Arthur e a família Vasconcelos. Enquanto a caçada por provas se intensificava, a vida no casarão se transformava em um cerco. Os guarda-costas, antes discretos, agora eram uma presença constante. Câmeras de segurança foram instaladas em cada ponto cego, e a rotina de Helena foi rigidamente controlada. Ela sentia o peso da situação, mas a presença de Ricardo, sua força inabalável, era um bálsamo. Ele a mantinha informada de cada passo, cada descoberta, transformando-a em sua cúmplice, não apenas em sua protegida. A busca por Sofia ganhou um novo fôlego. Os advogados de Ricardo, munidos de novas informações sobre a família Vasconcelos e a natureza coercitiva da guarda da menina, apresentaram um pedido de custódia emergencial. O processo era lento e burocrático, atravessando fronteiras e sistemas legais, mas havia um vislumbre de esperança. Helena passava horas ao telefone com a tia-avó de Sofia, ouvindo a voz da filha, sentindo a saudade apertar o peito. A promessa de ter a filha de volta era o combustível que a mantinha de pé. Arthur, por sua vez, sentia o cerco se fechar. As ligações de Ricardo se tornaram mais frias, as reuniões mais protocolares. A auditoria em suas contas era um sinal claro de que ele estava sob investigação. Em um ato de desespero, ele tentou uma cartada final. Ligou para Ricardo com uma voz falsamente preocupada. "Ricardo, meu amigo, estou preocupado com você.
essa sua reclusão, essa nova esposa. As pessoas estão comentando. Dizem que você está perdendo o foco, que está se envolvendo em negócios obscuros. E essa mulher, ela não é quem parece ser. Tenho informações que podem te interessar sobre o passado dela. Podemos nos encontrar? Ricardo ouviu com um sorriso amargo. A tentativa de Arthur de virar o jogo, de semear a dúvida sobre Helena, era patética. Não se preocupe, Arthur. Estou mais focado do que nunca. E Helena é a mulher mais íntegra que conheço. Quanto a informações, já tenho todas as que preciso. E sim, podemos nos encontrar. Em breve. A voz de Ricardo era gélida, e Arthur percebeu que seu blefe não havia funcionado. A equipe de Ricardo descobriu que Arthur estava tentando acessar arquivos antigos da empresa. Documentos relacionados a transações de anos atrás, possivelmente para apagar rastros ou criar falsas evidências. Era a prova que Ricardo precisava da culpa de Arthur. Em uma noite, enquanto Ricardo revisava os últimos relatórios, um alarme discreto soou. Helena estava na biblioteca, lendo. Ricardo correu até ela, o coração disparado. Os seguranças já estavam em posição, armas em punho. Uma janela no andar de baixo havia sido forçada. Não era um roubo comum. Era uma mensagem, os invasores não. Levaram nada de valor. Em vez disso, deixaram um único item sobre a mesa da sala. Um velho livro de contabilidade, aberto em uma página específica, com um nome sublinhado em vermelho. Ana Clara Vasconcelos. E ao lado, um bilhete escrito. À mão. O tempo está acabando. A verdade sempre encontra seu caminho. Ricardo pegou o livro, sentindo a ração da ameaça. Não era apenas Arthur. Era a família Vasconcelos, em conluio com ele, ou talvez usando-o. Eles sabiam o nome verdadeiro de Helena. Sabiam que ele tinha descoberto a verdade. A guerra havia se tornado pessoal, e a próxima jogada seria deles. Ricardo sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. O confronto final era iminente, e ele estava pronto para lutar por Helena, por Sofia e por sua própria vida. O velho livro de contabilidade deixado sobre a mesa da sala era uma luva jogada. Ricardo sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Não era um aviso, era uma declaração de guerra. O nome Ana Clara Vasconcelos, sublinhado em vermelho, o bilhete com a caligrafia elegante, quase uma assinatura. Era a família Vasconcelos, agindo em conjunto com Arthur, ou talvez o usando como um peão em um jogo maior. Eles sabem que você sabe, Ricardo. Helena sussurrou, os olhos fixos no livro. Eles estão nos provocando. Ricardo assentiu, a mandíbula travada. Eles querem que eu reaja, que eu cometa um erro. Ele pegou o livro com luvas, instruindo os seguranças a isolarem a área para a perícia. Mas não vamos cair na armadilha. Deles. A equipe de investigação de Ricardo analisou o livro. Era um registro detalhado de transações financeiras, algumas legítimas, outras claramente fraudulentas, datadas de anos antes. Havia entradas que ligavam o pai de Helena a negócios escusos e, mais importante, havia anotações marginais em uma caligrafia que os peritos logo identificaram como sendo de Arthur Mendes. O livro era a peça que faltava no quebra-cabeça, a prova irrefutável da cumplicidade de Arthur no esquema de lavagem de dinheiro e no desaparecimento do pai de Helena. Com as provas em mãos, Ricardo decidiu que o tempo para a discrição havia acabado. Ele convocou uma reunião de emergência do conselho de administração de seu grupo, uma jogada ousada que pegaria Arthur de surpresa. O pretexto seria uma reestruturação estratégica urgente, mas o verdadeiro objetivo era expor a traição de Arthur diante de todos. Helena, ao saber do plano, sentiu um misto de medo e alívio. É perigoso, Ricardo, ela disse, segurando a mão dele. Arthur é um homem sem escrúpulos. Ele pode reagir de forma imprevisível. Eu sei, Ricardo, respondeu beijando a testa dela. Mas não podemos viver sob essa sombra. É a única forma de acabar com isso e trazer Sofia para casa. A reunião foi marcada para a manhã seguinte, na sede do grupo em São Paulo. Ricardo garantiu que a segurança seria máxima, com homens de sua confiança infiltrados entre os funcionários e na equipe de segurança do prédio. Ele queria que Arthur se sentisse seguro,
para então desferir o golpe. Naquela noite, antes de partir para São Paulo, Ricardo e Helena tiveram uma conversa profunda. Ela pediu para acompanhá-lo, para estar ao seu lado no confronto. Ricardo, relutante a princípio, cedeu. A presença dela não era apenas um apoio moral, era um símbolo de sua união, da força que eles haviam construído juntos. Na manhã seguinte, a sala do conselho estava tensa. Arthur Mendes estava lá com sua postura confiante de sempre, alheio ao destino que o aguardava. Ele sorriu para Ricardo, um sorriso que não alcançava os olhos. Helena estava sentada discretamente, na última fila, observando cada movimento. Ricardo iniciou a reunião com a calma de um predador. Falou sobre a importância da integridade, da lealdade e da transparência nos negócios. Arthur o ouvia impaciente, esperando que Ricardo chegasse ao ponto. Nos últimos meses, Ricardo continuou, sua voz ganhando uma intensidade que fez Arthur erguer uma sobrancelha. Minha equipe de auditoria e investigação descobriu uma série de irregularidades graves em nossas operações. Desvio de fundos, lavagem de dinheiro e, o mais grave, envolvimento em atividades criminosas que resultaram no desaparecimento de pessoas e na tentativa de extorsão de famílias. A sala ficou em silêncio. Os outros membros do conselho se entreolhavam, confusos. Arthur, no entanto, empalideceu. Ricardo fez um gesto, e um de seus advogados projetou no telão os documentos, extratos bancários, e-mails e, finalmente, as páginas do velho livro de contabilidade com as anotações de Arthur e o nome Ana Clara Vasconcelos em destaque. Arthur Mendes, Ricardo disse, sua voz ressoando pela sala. Você não é apenas um sócio desleal, você é um criminoso. Você se associou à família Vasconcelos para explorar uma dívida antiga, para desviar terras e para manter uma mulher refém de um passado que não era dela. E você tentou me intimidar, invadindo minha casa e ameaçando minha, parente Cissa, esposa. Arthur se levantou abruptamente, o rosto vermelho de fúria e pânico. Isso é um absurdo, uma armação. Essa mulher está te manipulando, Ricardo. Ela é uma fugitiva, uma mentirosa. Ele apontou para Helena, que o encarava com uma dignidade inabalável. As provas estão aqui, Arthur, Ricardo retrucou, ignorando a tentativa de desviar o foco. E a polícia já está a caminho para levá-lo. Você está preso. No mesmo instante, agentes da Polícia Federal, que Ricardo havia acionado discretamente, entraram na sala. Arthur tentou resistir, mas foi contido. Enquanto era algemado, ele lançou um olhar de ódio a Ricardo e Helena. Vocês não sabem com quem estão se metendo! Arthur gritou enquanto era arrastado para fora. Os Vasconcelos não vão parar. Eles têm mais poder do que você imagina, Ricardo. E a menina nunca será sua. As palavras de Arthur ecoaram na sala, deixando um rastro de apreensão. A primeira batalha estava vencida, mas a guerra estava longe do fim. Ricardo sabia que a prisão de Arthur era apenas o começo. Os Vasconcelos, agora sem seu intermediário, se tornariam uma ameaça ainda mais direta e imprevisível. E a menção de Sofia, a menina que eles ainda mantinham refém, confirmava que o próximo passo seria uma corrida contra o tempo para resgatá-la. A sala do conselho permaneceu em um silêncio atordoado após a saída de Arthur, arrastado pelos agentes federais. Os membros do conselho, figuras poderosas e acostumadas a crises, estavam visivelmente chocados. A traição de Arthur, revelada de forma tão brutal e pública, era um terremoto nos alicerces do império de Ricardo. Ricardo, no entanto, manteve a compostura. Ele se virou para o conselho, sua voz firme e controlada. Peço desculpas por esta cena. A integridade de nosso grupo é inegociável. Arthur Mendes será responsabilizado por seus crimes e todas as suas atividades ilícitas serão investigadas e desfeitas. Garanto a vocês que esta empresa sairá mais forte e transparente. Ele fez um gesto para que os advogados continuassem a apresentar os detalhes da auditoria e as medidas legais que seriam tomadas para mitigar os danos. Helena, sentada na última fila, sentia o coração bater descompassado. Havia um alívio imenso ao ver Arthur desmascarado,
mas as últimas palavras dele ecoavam em sua mente. Os Vasconcelos não vão parar. E a menina nunca será sua. A prisão de Arthur havia cortado uma das cabeças da hidra, mas a outra, a família Vasconcelos, permanecia intacta, e agora sem seu intermediário talvez ainda mais perigosa. De volta ao casarão, a sensação de cerco se intensificou. Ricardo sabia que os Vasconcelos não demorariam a reagir. A notícia da prisão de Arthur, um de seus principais aliados, chegaria a eles rapidamente. E com Arthur fora do jogo, a ameaça de um confronto direto, sem intermediários, era iminente. Ricardo redobrou a segurança. O casarão se tornou uma fortaleza impenetrável, com homens armados e sistemas de vigilância de última geração. Helena se sentia segura ao lado dele, mas a ansiedade por Sofia era quase insuportável. A equipe jurídica de Ricardo, agora com provas da ligação entre Arthur e os Vasconcelos e da natureza coercitiva de suas ações, intensificou a pressão nos tribunais internacionais. A esperança de trazer Sofia legalmente parecia mais real, mas o tempo era um fator crucial. Ricardo sabia que os Vasconcelos poderiam tentar mover Sofia novamente, ou até mesmo usá-la de forma mais drástica. Eles não demoraram a agir. Dias após a prisão de Arthur, uma série de ataques cibernéticos coordenados atingiu as empresas de Ricardo, visando desestabilizar suas operações e causar prejuízos financeiros. Era uma retaliação calculada, uma demonstração de força da família Vasconcelos. Ricardo acionou sua equipe de TI, mas sabia que era apenas o começo. Paralelamente, as ameaças a Helena se tornaram mais explícitas. Flores foram deixadas na porta da livraria, com bilhetes que falavam sobre reuniões de família e o lugar de uma Vasconcelos. E-mails anônimos chegavam, com fotos antigas da infância de Helena, algumas com sua filha Sofia, acompanhadas, de mensagens que a incitavam a voltar para casa e cumprir seu destino. Em uma noite, enquanto Ricardo e Helena estavam na sala, um drone sobrevoou o casarão, lançando panfletos com a foto de Helena e a manchete: A fugitiva, herdeira de dívidas e segredos. Era uma campanha de difamação, uma tentativa de isolá-la e forçá-la a ceder. Eles estão tentando me quebrar, Ricardo, Helena disse, a voz embargada segurando um dos panfletos. Eles querem que eu me entregue para proteger você e Sofia. Ricardo abraçou com força. Nunca. Não vamos ceder. Isso só mostra o quão desesperados eles estão. Eles estão perdendo o controle. Foi então que o telefone de Ricardo tocou. Era um dos investigadores na Europa. A voz dele estava tensa. Senhor, Albuquerque, temos um problema. A tia-avó de Sofia, ela desapareceu e Sofia não está mais na casa. O mundo de Ricardo e Helena desabou. A ameaça havia se tornado real. Os Vasconcelos haviam antecipado seus movimentos e agido. Não era mais uma questão de dinheiro ou poder, mas de vida ou morte. Sofia estava em perigo, e o tempo para um resgate legal havia se esgotado. Ricardo sabia que agora a única opção era uma ação direta, arriscada, para trazer Sofia de volta. A guerra, que antes era travada nos bastidores, agora se tornaria um confronto aberto, e Ricardo estava pronto para cruzar qualquer linha para proteger sua família. O silêncio que se seguiu à notícia do desaparecimento de Sofia e de sua tia-avó foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Helena cambaleou, o rosto pálido, e Ricardo a amparou antes que ela caísse. O pânico era uma onda gelada que os engolia. A voz do investigador do outro lado da linha parecia vir de um abismo. Senhor Albuquerque. A polícia local foi acionada, mas não há rastros. A casa da tia-avó foi revirada e há sinais de luta. Parece que foi uma ação rápida e profissional. Ricardo sentiu uma fúria fria se instalar em seu peito. Os Vasconcelos haviam cruzado a linha. Não era mais sobre dinheiro ou poder. Era sobre a vida de uma criança. Ele desligou o telefone, puxou Helena para um abraço apertado, sentindo-a tremer em seus braços. Nós vamos encontrá-la, Helena, eu prometo. Não importa o que aconteça, nós vamos trazer Sofia de volta. Sua voz era um misto de raiva e determinação inabalável. Helena ergueu o rosto, os olhos marejados, mas com uma nova chama.
Eles a levaram para Minas, Ricardo. Eu sei. Para a fazenda da família. Eles vão usá-la para me forçar a voltar. Ricardo. Assentiu. A fazenda dos Vasconcelos, um latifúndio isolado no coração de Minas Gerais, era o lugar mais provável. Um reduto de tradições arcaicas e segredos sombrios. Ele sabia que não poderia contar apenas com a lei agora. A burocracia seria lenta demais, e Sofia estava em perigo iminente. Ele acionou sua rede de contatos mais confiáveis. Não eram advogados ou auditores, mas ex-militares, especialistas em segurança e operações táticas, homens e mulheres de sua confiança que já haviam lidado com situações de alto risco em seus negócios internacionais. O plano foi traçado com urgência e precisão. Seria uma operação de resgate discreta, mas decisiva. Helena insistiu em ir. Ela é minha filha, Ricardo. Eu preciso estar lá. Eu conheço o lugar, conheço as pessoas, posso ajudar. Ricardo hesitou. O risco era imenso. Mas ele viu a determinação nos olhos dela, a força de uma mãe. E ele sabia que ela estava certa. O conhecimento dela sobre a família e o terreno seria inestimável. Tudo bem, mas você fará exatamente o que eu disser. Sua segurança é primordial. A equipe de resgate, pequena e altamente treinada, foi mobilizada em questão de horas. Eles se prepararam com equipamentos de comunicação, mapas detalhados da região da Fazenda Vasconcelos e informações sobre a segurança local. Ricardo utilizou sua influência para garantir um helicóptero particular e um plano de fuga rápido. A viagem para Minas Gerais foi tensa. Helena revisava os mapas, apontando caminhos secundários, velhas trilhas e pontos de vigilância que ela conhecia desde a infância. Ela descreveu a estrutura da fazenda, os hábitos da família, os pontos fracos. Sua memória era um tesouro de informações. Meu pai costumava dizer que a fazenda era um labirinto para quem não a conhecia. Helena explicou, sua voz embargada pela lembrança do pai desaparecido. Mas para nós, era um mapa em nossas mentes. Ricardo observava a paisagem rural se transformar em montanhas e vales. A civilização ficava para trás, substituída por uma natureza densa e imponente. A Fazenda Vasconcelos era um complexo isolado, guardado por seguranças e pela própria geografia. Ao chegarem a um ponto de encontro pré-determinado, a alguns quilômetros da fazenda, a equipe finalizou os últimos detalhes. A noite estava escura, sem lua, perfeita para uma infiltração. O plano é simples, Ricardo explicou à equipe, sua voz baixa e firme. Entramos, localizamos Sofia e saímos, sem confrontos desnecessários. Se houver resistência, neutralizem-na. A prioridade é a criança. Ele olhou para Helena. Você fica comigo. Não se separe de mim por um segundo. Helena assentiu, o Zete, coração batendo forte. Ela vestia roupas escuras e resistentes, e pela primeira vez em anos sentia-se mais Ana Clara do que Helena. A mulher que havia fugido estava de volta, mas desta vez ela não estava sozinha. Ela estava com Ricardo, e eles iriam resgatar sua filha. Enquanto se aproximavam da fazenda sob o manto da escuridão, Ricardo sentiu a energia do lugar. Era uma mistura de história, poder e segredos. Ele sabia que estava entrando no coração do problema, no covil dos Vasconcelos. A batalha final estava prestes a começar, e ele estava pronto para lutar com todas as suas forças, não apenas por Helena, mas pela pequena Sofia, a inocente vítima de uma guerra familiar que se arrastava por gerações. O ar da noite em Minas Gerais era denso e úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e mato. Ricardo e sua equipe se moviam como sombras, usando o terreno acidentado e a vegetação densa como cobertura. Helena, apesar do nervosismo, guiava-os com uma precisão impressionante, apontando velhas cercas, atalhos esquecidos e os pontos onde a vigilância da fazenda era mais fraca. Há um riacho que corre por trás dos estábulos. Helena sussurrou apontando para uma depressão no terreno. Podemos usá-lo para nos aproximar da casa principal sem sermos vistos. Ricardo assentiu, transmitindo a informação para sua equipe. A Fazenda Vasconcelos era um complexo vasto, com a casa principal imponente,
cercada por construções menores, estábulos e galpões. Longe de ser um lugar abandonado, a propriedade estava bem cuidada, com luzes acesas em algumas janelas, indicando a presença de moradores e seguranças. Eles se aproximaram do riacho, o som da água corrente abafando os passos. A equipe de Ricardo, composta por 3 ex-militares de elite, movia-se com uma sincronia assustadora. Um deles, um especialista em reconhecimento, avançou para verificar a área. 2 guardas armados perto da entrada principal, senhor. Ele reportou via rádio, a voz um sussurro. E câmeras infravermelhas nos pontos de acesso. Mas o lado dos fundos próximo ao antigo pomar parece ter uma brecha na segurança. Helena confirmou. Aquele é o caminho que meu pai usava quando queria entrar e sair sem ser notado. Há uma velha cerca de arame farpado que está caída em um ponto. O plano foi ajustado. Eles se dividiram. 2 membros da equipe criariam uma distração no lado oposto da fazenda, enquanto Ricardo, Helena e o terceiro agente se infiltrariam pelo pomar. A distração funcionou. Um alarme disparou do outro lado da propriedade e as luzes se acenderam, enquanto vozes e latidos de cães ecoavam na noite. Era a chance deles. Ricardo e Helena rastejaram pela vegetação, o agente cobrindo a retaguarda. Eles encontraram a cerca caída e deslizaram para dentro do perímetro da fazenda. O cheiro de terra e frutas podres preenchia o ar. Eles se moveram rapidamente entre as árvores frutíferas, em direção à casa principal. A casa era uma construção antiga, de pedra e madeira escura, com janelas gradeadas. Sofia deve estar no quarto de hóspedes, no 2º andar. Helena sussurrou, apontando para uma janela com as cortinas fechadas. É onde eles costumam colocar visitas indesejadas ou crianças para disciplinar. A voz dela carregava um tom de dor e ressentimento. Eles se aproximaram da casa. O agente de Ricardo, um mestre em arrombamentos, abriu uma porta lateral que levava à cozinha. O interior era escuro e silencioso, exceto pelo tic-tac de um relógio antigo. O grupo se moveu com cautela pelos corredores. Ricardo sentia a tensão em cada músculo. Qualquer barulho, qualquer erro, e tudo estaria perdido. Eles subiram a escadaria rangente, cada degrau um desafio. No 2º andar, os quartos estavam em silêncio. Helena apontou para uma porta no final do corredor. É aqui. Ricardo fez um sinal para o agente que se aproximou da porta e testou a maçaneta. Trancada. Ele pegou suas ferramentas e começou a trabalhar. O som suave do metal contra o metal parecendo alto demais no silêncio da noite. De repente, um som vindo de um quarto próximo fez todos congelarem. Um choro abafado. Um choro de criança. Helena arregalou os olhos, o coração disparado. Sofia! O agente acelerou o trabalho na fechadura. O choro se intensificou, misturado a vozes baixas e estridentes. Ricardo sacou sua arma, pronto para qualquer coisa. Fechadura cedeu com um clique suave. Ricardo abriu a porta com cuidado e espiou. O quarto estava escuro, mas a luz fraca de uma lanterna vinha de um canto. E ali, sentada no chão, abraçando os joelhos, estava Sofia, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ao lado dela, uma mulher idosa, com o rosto enrugado e severo, a tia-avó que havia desaparecido, estava amarrada a uma cadeira, amordaçada, mas consciente. A mulher idosa ergueu os olhos para a porta, e quando viu Helena, uma expressão de alívio e surpresa passou por seu rosto. Sofia! Helena sussurrou, a voz embargada pela emoção. Ela deu um passo para dentro do quarto, mas Ricardo a segurou. Cuidado, pode ser uma armadilha, ele alertou. Mas antes que pudessem agir, a voz severa de um homem ecoou do corredor. Quem está aí? Temos intrusos! Era o patriarca dos Vasconcelos, o tio-avô de Helena, que havia sido acordado pela distração. A porta do quarto se abriu abruptamente, revelando a figura imponente do homem, acompanhado por 2 seguranças. Armados. O confronto era inevitável. Ricardo se colocou na frente de Helena, sua arma apontada. A batalha final havia chegado ao covil do inimigo, e a vida de Sofia pendia na balança. O ar no quarto ficou pesado.
carregado de tensão. O patriarca dos Vasconcelos, um homem de semblante austero e olhos gélidos, encarou Ricardo com desprezo. Atrás dele, os dois seguranças ergueram suas armas. Então, o grande Ricardo Albuquerque se rebaixa a invadir propriedades alheias como um ladrão na noite. Aí o patriarca sibilou, a voz carregada de ironia. E trouxe a fugitiva com você, que patético. Ricardo não vacilou. Eu vim buscar o que é meu e o que vocês roubaram. Soltem a criança e a senhora, e talvez eu não acabe com o que resta da sua reputação. A criança é uma Vasconcelos, o patriarca bradou, dando um passo à frente. E essa mulher, ele apontou para Helena, é uma traidora que manchou nosso nome. Ela não tem direito a nada aqui. No mesmo instante, o agente de Ricardo agiu com velocidade impressionante. Em um movimento fluido, ele desarmou um dos seguranças e o imobilizou contra a parede. O outro segurança tentou reagir, mas Ricardo, com um golpe preciso, derrubou-o. O patriarca, pego de surpresa pela rapidez da ação, recuou, seu rosto contorcido em fúria. Helena correu para Sofia, que a olhava com os olhos arregalados, sem saber se aquilo era real. Sofia, meu amor. Sou eu, mamãe. Ela a abraçou apertado, sentindo o pequeno corpo tremer em seus braços. A tia-avó, ainda amarrada, soltou um gemido de alívio. Enquanto o agente desamordaçava a tia-avó, Ricardo manteve sua arma apontada para o patriarca. Não tente nada. Minha equipe está por toda a fazenda, e a polícia já foi alertada sobre atividades ilegais aqui. Era um blefe sobre a polícia estar ali, mas Ricardo sabia que o patriarca não arriscaria. Vocês não vão sair daqui. O patriarca rosnou, mas a convicção em sua voz havia diminuído. Vamos sim, Ricardo respondeu, a voz fria. E levaremos Sofia e a tia-avó conosco. Esta farsa acabou. Com Sofia nos braços de Helena e a tia-avó, ainda fraca, amparada pelo agente, eles se moveram rapidamente para fora do quarto. Os outros dois membros da equipe de Ricardo já estavam na escadaria, garantindo que o caminho estivesse livre. A saída da fazenda foi tensa. Alarmes continuavam a soar em pontos distantes, e vozes podiam ser ouvidas, indicando que os seguranças estavam confusos e desorganizados. Ricardo e sua equipe usaram a mesma rota de infiltração, o pomar e o riacho, para evitar confrontos diretos. O helicóptero particular de Ricardo esperava em um ponto de pouso improvisado a alguns quilômetros da fazenda. A visão da aeronave, com suas luzes de navegação piscando no escuro, foi um farol de esperança. Quando finalmente entraram no helicóptero, o alívio foi palpável. Sofia, exausta e assustada, aninhou-se nos braços de Helena, que a cobria de beijos e lágrimas. A tia-avó, embora abalada, sorria fracamente, agradecida. Ricardo olhou para trás, para a fazenda Vasconcelos que diminuía no horizonte. A operação fora um sucesso, mas ele sabia que não era o fim. Os Vasconcelos eram poderosos e vingativos. A prisão de Arthur havia sido um golpe, o resgate de Sofia, outro. Mas a família ainda tinha influência e recursos. Eles não vão desistir, Ricardo, Helena disse, a voz embargada, mas firme enquanto acariciava o cabelo de Sofia. Eles vão tentar de novo. Eu sei, Ricardo respondeu, segurando a mão dela. Mas agora, Sofia está segura, e nós estamos juntos. Eles podem tentar, mas não vão nos quebrar. Nunca mais. A jornada de volta para casa começou. No abraço apertado entre mãe e filha, e na mão firme de Ricardo segurando a de Helena, havia a promessa de um futuro. A família estava reunida, mas a sombra dos Vasconcelos ainda pairava. Um lembrete de que a paz conquistada era frágil e que a vigilância seria eterna. A guerra havia deixado cicatrizes, mas também forjado uma união inquebrável. Os dias que se seguiram ao resgate de Sofia foram um misto de alívio exaustivo e vigilância constante. O retorno ao casarão foi marcado por um silêncio reverente, quebrado apenas pelos sussurros de Helena para Sofia e os passos cautelosos dos seguranças. Sofia, embora fisicamente ilesa, estava visivelmente abalada. Ela se agarrava a Helena, mal a soltando, e pesadelos noturnos a faziam acordar chorando.
Helena dedicou-se inteiramente à filha. A livraria ficou em segundo plano, e seus dias eram preenchidos com brincadeiras suaves, leituras de histórias e a simples presença reconfortante de uma mãe. Ricardo observava as duas, o coração apertado de amor e gratidão. A imagem de Sofia em segurança, dormindo no colo de Helena, era a recompensa por tudo que haviam enfrentado. Enquanto a família se curava, Ricardo não baixava a guarda. A prisão de Arthur Mendes e o resgate de Sofia haviam sido vitórias, importantes, mas não o fim da guerra. Os Vasconcelos eram como uma ferida aberta, e ele sabia que eles não perdoariam a humilhação. A primeira medida de Ricardo foi fortalecer a segurança do casarão a níveis sem precedentes. Câmeras de alta tecnologia, sensores de movimento, uma equipe de segurança particular treinada para resposta rápida, e até mesmo um sistema de bunker subterrâneo foram instalados. O casarão, que antes era um lar, agora se assemelhava a uma fortaleza. Paralelamente, sua equipe jurídica intensificou a ofensiva legal contra os Vasconcelos. Com o depoimento da tia-avó de Sofia, que após ser resgatada, decidiu cooperar e revelar detalhes sobre o esquema da família e a custódia forçada de Sofia, e as provas obtidas do livro de contabilidade de Arthur, o Ministério Público abriu um inquérito formal contra os membros da família Vasconcelos por sequestro, extorsão e lavagem de dinheiro. A mídia, que antes especulava sobre a fuga de Helena, agora cobria o escândalo dos Vasconcelos com avidez. A imagem da família, antes intocável, desmoronava sob o peso das acusações. Artigos e reportagens revelavam a teia de intrigas, dívidas e coerção que eles haviam construído ao longo dos anos. A reação dos Vasconcelos foi previsível: fúria e negação. Eles tentaram usar sua influência política e econômica para abafar o caso, mas a determinação de Ricardo e o volume de provas eram esmagadores. A fazenda em Minas Gerais foi alvo de uma busca policial, e embora os Vasconcelos tivessem tempo para remover a maioria das evidências diretas, a investigação continuava a apertar o cerco. Ricardo sabia que a batalha legal seria longa e desgastante. Os Vasconcelos não cairiam sem lutar. Eles contra-atacaram com processos por difamação e acusações infundadas contra Ricardo e Helena, tentando descredibilizá-los. Mas a opinião pública, em grande parte, estava do lado de Ricardo, vendo-o como o herói que resgatou uma criança inocente das garras de uma família corrupta. Mesmo com a segurança reforçada e a ofensiva legal em andamento, a sombra dos Vasconcelos pairava sobre o casarão. Helena ainda recebia mensagens veladas, e Ricardo notava carros suspeitos rondando a vizinhança. A paz era uma ilusão frágil, construída sobre a vigilância constante. Uma noite, enquanto Sofia finalmente dormia profundamente em seu próprio quarto, Helena e Ricardo estavam na sala, o silêncio preenchido apenas pelo crepitar da lareira. "Eu sinto que nunca estaremos completamente livres, não é?" Helena sussurrou, a cabeça apoiada no ombro de Ricardo. Ricardo a abraçou. "Talvez não completamente, mas estaremos mais fortes. E eles não podem nos tocar. Não mais. Nós construímos nossa própria família, nosso próprio lar. E isso é algo que eles nunca terão." Ele sabia que a luta contra os Vasconcelos seria uma parte de suas vidas por um tempo. Mas agora, com Sofia segura e Helena ao seu lado, ele estava pronto para qualquer desafio. A família estava unida, e essa era a maior fortaleza que eles poderiam ter. O futuro era incerto, mas a esperança, antes um fio tênue, agora era uma chama ardente. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de audiências, depoimentos e manchetes de jornal. A equipe jurídica de Ricardo, liderada por advogados implacáveis, trabalhou incansavelmente para desmantelar a rede de ilegalidades dos Vasconcelos. O depoimento da tia-avó de Sofia foi crucial, fornecendo detalhes internos sobre as operações da família e a forma como manipulavam heranças e usavam a custódia de crianças como moeda de troca. Os Vasconcelos, por sua vez, lutavam com unhas e dentes. Contrataram os advogados mais caros e influentes,
Tentaram desacreditar Helena e a tia-avó, e até mesmo lançaram campanhas difamatórias contra Ricardo na imprensa. No entanto, a solidez das provas e a repercussão pública do caso eram fortes demais para serem ignoradas. A imagem da família, antes sinônimo de poder e tradição, agora era associada a crimes e crueldade. Enquanto a guerra legal se desenrolava, Sofia começou a encontrar seu ritmo novamente. Os pesadelos diminuíram, substituídos por manhãs ensolaradas e risadas que ecoavam pelo casarão. Helena passava a maior parte do tempo com ela, reintroduzindo-a à rotina, à escola e à alegria simples da infância. Ricardo, sempre que podia, se juntava a elas, lendo histórias ou brincando no jardim. A presença dele era um pilar de segurança e amor, e Sofia, aos poucos, começou a vê-lo não apenas como o homem que a resgatou, mas como uma parte integrante de sua nova família. Helena e Ricardo encontraram um novo equilíbrio em seu relacionamento. A intensidade dos eventos os havia unido de uma forma que nada mais poderia. Compartilhavam o fardo da vigilância, a esperança nas pequenas vitórias de Sofia e o cansaço das batalhas legais. As noites eram preenchidas com conversas sobre o futuro, planos para Sofia e a reafirmação constante do amor que os unia. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, Helena confessou a Ricardo uma noite, enquanto observavam a lua cheia, pela janela. Tão cheia de perigo, mas também tão cheia de amor. Ricardo a abraçou. É a vida real, Helena, com todas as suas complexidades. Mas o importante é que estamos juntos para enfrentá-la. A virada decisiva no caso Vasconcelos veio com a prisão do patriarca da família, o tio-avô de Helena. A polícia, com base em novas evidências e na pressão do Ministério Público, conseguiu um mandado de prisão por envolvimento, direto no sequestro de Sofia e em uma série de fraudes financeiras. A notícia explodiu na mídia, chocando a alta sociedade e enviando uma mensagem clara: ninguém estava acima da lei. A prisão do patriarca foi um golpe devastador para os Vasconcelos. Sem sua liderança e com suas finanças congeladas, a família começou a desmoronar. Outros membros foram investigados, alguns fugiram do país, e a fazenda em Minas Gerais foi confiscada como parte do processo. A rede de influência que eles haviam construído ao longo de décadas começou a se desfazer. Apesar da vitória, Ricardo e Helena sabiam que a sombra dos Vasconcelos não desapareceria completamente da noite para o dia. A vingança era um prato, que a família servia frio, e a possibilidade de retaliação, mesmo que diminuída, ainda existia. A segurança do casarão permaneceu máxima, e a vigilância constante. No entanto, havia uma sensação de paz crescente. Sofia estava florescendo, Helena havia encontrado seu lugar e sua voz, e Ricardo havia protegido sua família. A justiça, embora lenta, estava sendo feita. O futuro, antes incerto e sombrio, agora parecia mais brilhante, com a promessa de uma vida mais tranquila e feliz, construída sobre a base sólida do amor e da resiliência. A família, forjada no fogo da adversidade, estava finalmente pronta para começar um novo capítulo. A prisão do patriarca Vasconcelos reverberou por todo o país, marcando o início do fim para a outrora intocável família. Com o líder encarcerado e as contas bancárias bloqueadas, a estrutura de poder que sustentava os Vasconcelos desmoronou rapidamente. Processos judiciais se multiplicaram, revelando uma teia complexa de corrupção, extorsão e lavagem de dinheiro que se estendia por décadas. Muitos dos antigos aliados da família, temendo ser implicados, se afastaram, e alguns até cooperaram com a justiça para salvar a própria pele. No casarão, a atmosfera começou a mudar. A tensão que antes pairava no ar diminuiu, substituída por uma sensação de leveza e esperança. Sofia, livre do medo e cercada pelo amor incondicional de Helena e Ricardo, florescia. Ela voltou à escola, fez novos amigos e redescobriu a alegria de brincar sem preocupações. Seus pesadelos se tornaram cada vez mais raros, e os pequenos gestos de carinho de Ricardo, um abraço apertado, uma história contada antes de dormir,
a ajudaram a construir uma nova base de confiança. Helena, por sua vez, sentia o peso do passado se dissipar. Com a ameaça dos Vasconcelos diminuindo, ela pôde finalmente respirar. A livraria, que havia sido sua paixão e refúgio, voltou a ocupar um lugar central em sua vida. Ela a reabriu com a ajuda de Ricardo, e o espaço se tornou um ponto de encontro para amigos e amantes da literatura, um símbolo de sua resiliência e recomeço. Ela também começou a trabalhar com uma ONG que apoiava vítimas de manipulação familiar, usando sua própria experiência para ajudar outros. Ricardo observava a transformação de Helena e Sofia com um profundo senso de realização. Ele havia lutado por elas, e a recompensa era ver a felicidade em seus olhos. Seu trabalho na empresa continuava intenso, mas ele encontrava tempo para sua família, priorizando cada momento. A vida agitada de antes, focada apenas em negócios, agora tinha um novo propósito, um centro de gravidade em Helena e Sofia. Apesar da aparente vitória, Ricardo não era ingênuo. Ele sabia que a justiça era lenta e que as cicatrizes de uma guerra tão longa não desapareciam de uma hora para outra. A segurança do casarão permaneceu robusta e sua equipe jurídica continuava atenta a qualquer movimento dos Vasconcelos remanescentes. Mas a paranoia havia dado lugar à cautela e o medo à confiança. Uma tarde, enquanto Sofia brincava no jardim com um novo filhote de cachorro que Ricardo havia dado a ela, Helena e Ricardo se sentaram na varanda, observando-a. O sol banhava o jardim e o riso de Sofia era a melodia mais doce que eles poderiam ouvir. Parece que finalmente podemos respirar, Helena disse, recostando a cabeça no ombro de Ricardo. Sim, ele respondeu, apertando a mão dela. Mas não esqueça que foi a sua coragem que nos trouxe até aqui, Helena, e a sua força. Ela sorriu, um sorriso genuíno e relaxado. E a sua determinação, Ricardo. Nós fizemos isso juntos. A vida, eles sabiam, continuaria a apresentar desafios. Mas agora, eles tinham um ao outro, e uma família construída sobre o amor, a verdade e a resiliência. O passado ainda era uma parte de sua história, mas não mais uma prisão. O futuro, antes uma tela em branco cheia de incertezas, agora se desenhava com cores vibrantes, prometendo paz, crescimento e, acima de tudo, a alegria de estarem juntos. A jornada havia sido árdua, mas eles haviam emergido mais fortes, mais unidos e, finalmente, livres para viver. O veredito final no caso dos Vasconcelos marcou um divisor de águas. O patriarca foi condenado a uma longa pena de prisão por sequestro, extorsão e fraude, e outros, membros da família, receberam sentenças variadas, ou foram obrigados a pagar multas pesadas e indenizações. A vasta fortuna dos Vasconcelos foi em grande parte confiscada para cobrir dívidas e compensações às vítimas, e o império, que parecia inabalável, finalmente desabou. A notícia foi recebida com um misto de alívio e uma estranha melancolia, por Helena, que via o fim de uma linhagem que, apesar de tudo, era parte de sua história. Com o encerramento dos processos, a vida no casarão pôde, enfim, assumir um ritmo mais próximo da normalidade. A segurança, embora ainda presente, tornou-se menos ostensiva. Os alarmes e sensores de movimento ainda estavam lá, mas a sensação de estar sob constante ameaça havia desaparecido. O casarão, antes uma fortaleza, voltou a ser um lar, preenchido com o calor da família. Sofia florescia a cada dia. Ela se adaptou completamente à nova escola, fez amigos e, para a imensa alegria de Helena e Ricardo, chamava-o de papai, com a maior naturalidade. A inocência e a alegria que haviam sido roubadas dela estavam sendo restauradas, e seu riso era a trilha sonora constante da casa. Ela e o filhote de cachorro, batizado de Esperança, eram inseparáveis, correndo pelo jardim e enchendo o ambiente de vida. Helena dedicava-se à livraria e ao seu trabalho voluntário na ONG. A livraria prosperava, tornando-se um refúgio cultural e um ponto de encontro para a comunidade. Sua experiência pessoal a tornava uma conselheira valiosa para outras vítimas, e ela encontrou um novo propósito em ajudar aqueles que, como ela,
haviam sido oprimidos por famílias poderosas. Seu olhar, antes marcado pela dor e pela cautela, agora irradiava uma serenidade e uma força renovadas. Ricardo, por sua vez, encontrou um equilíbrio que nunca imaginou ser possível. Ele continuava à frente de seus negócios, mas agora com uma perspectiva diferente. A família era sua prioridade inegociável. Ele reduziu suas viagens, delegou mais responsabilidades e passou a desfrutar dos pequenos momentos. Jantares em família, noites de filme com Sofia e as longas conversas com Helena após a menina dormir. O homem frio e calculista que ele fora, um dia, havia sido amolecido pelo amor e pela paternidade. Uma tarde de sábado, enquanto o sol poente pintava o céu de tons alaranjados, Ricardo, Helena e Sofia estavam na varanda do casarão. Sofia desenhava